Hoje a gente está aqui para falar sobre química orgânica. Então vamos começar aqui, né? Quando a gente fala na divisão da química em dois grandes grupos, a gente sempre fala da química inorgânica e da química orgânica, tá? Se eu perguntasse para vocês qual que é a maior área, a orgânica ou a inorgânica, o que é que vocês me diriam? Né? Eu acho que muitos falariam que é a química inorgânica. Por quê? Vocês iam falar, professora, tem ácidos, tem bases, tem sais, tem óxidos, né? E a química orgânica, né? A maior classe da química orgânica são os hidrocarbonetos, né? Mas aí a gente se engana tremendamente, né? A química orgânica, atualmente, ela tem muito mais quantidades de compostos do que a química inorgânica, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui os álcoois, né? O álcool mais famoso, assim, mais popular que a gente conhece é o etanol, né? Para fazer um churrasco, né? Agora está na moda, né? No caso, o álcool 70 está sendo aí fundamental para o uso, né? Para a gente manter as mãos aí limpas, né? Nessa questão aí do coronavírus. O formol, né? Acetona, a gasolina, uma imensidão de plásticos, né? Que são os polímeros aí, todos também são compostos orgânicos, a comida e até o nosso próprio corpo, né? Onde a gente tem 70% de água e o restante, ou seja, os outros 30% são compostos orgânicos, né? Então, realmente é uma área que vale a pena estudar, é uma área muito grande, tá? E é o que a gente vai começar a partir de hoje. Então, como que tudo começou, né? Lá em 1800, o pessoal achava, né? Alguns cientistas pensavam que compostos orgânicos só eram produzidos através de organismos vivos, né? Então, por exemplo, o ácido lático só vinha do leite, né? A ureia só vinha da urina e assim por diante, né? Só que em 1828, perdão, né? Um cientista, na verdade, ele era um estagiário, né? Ele conseguiu provar, então ele conseguiu sintetizar, né? Ou seja, fabricar em laboratório a ureia, né? Opa, a ureia só vinha da urina, né? Já começava aí, né? Então ele conseguiu sintetizar, né, a ureia em laboratório, tá? Ele fez aí, né, através de aquecimento, né, de cloreto de amônio, tal. Ele conseguiu sintetizar a ureia em laboratório. E o que que aconteceu? Caiu por terra a teoria da força vital, que era considerada até então como verdadeira, né? Que era aquela história lá, né, que compostos orgânicos só eram provenientes de organismos vivos, beleza? Continuando aqui, né? A gente tem aqui por que o carbono é o principal personagem da química orgânica, né? Primeiro aí que ele faz 4 ligações, né? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, pessoal, ele é o composto capaz de fazer mais ligações, né? Então ele consegue fazer mais ligações e assim formar longas cadeias, né? Várias ligações formando aí longas cadeias. Como exemplo aí a gente tem os plásticos, né? Que são os polímeros, né? Poli significa muito, meros são essas ligações aí entre carbonos. Tranquilo? Continuando aqui, né? Quais os tipos de ligações que são feitas entre carbonos, né? Primeiramente, a gente tem a mais comum de todas, que é a ligação simples, né? Em seguida, a gente tem aqui a formação de 2 pares eletrônicos, que seria a ligação dupla, e a de 3 pares eletrônicos, que é a ligação tripla. Lembrando que para considerar isso aqui, tem que ser ligações formadas entre carbono e carbono, tá? Continuando aqui, a gente vai falar agora sobre os tipos de fórmulas. Eu vou pegar aqui como exemplo o gás metano, né? Gás metano, a fórmula molecular dele é o CH4, tá? A fórmula eletrônica
que é aqui, mostra para a gente aqui o compartilhamento dos elétrons, né? Tá aqui o compartilhamento, ele continua sendo um carbono e 4 hidrogênios, só que representados de forma diferente. Mesma coisa acontece, pessoal, com a fórmula estrutural. Também é CH4, só que olha o jeito que está representado aqui. As ligações são apresentadas, né, para a gente em forma desse traço aqui, beleza? E aqui, por último, a fórmula geométrica, que dá para a gente aí uma noção espacial das ligações, ou seja, quem está na frente, quem está atrás, quem está de lado, né? Essa aqui não é muito utilizada. As mais utilizadas são a fórmula molecular e a fórmula estrutural, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai aprender a classificar o carbono, né? Na molécula e as cadeias carbônicas. Então, vamos começar aqui. A gente classifica o carbono de acordo com o tanto de outros carbonos que ele está ligado, tá? Só vale carbono. Se ele estiver ligado a um carbono e 3 hidrogênios, ele vai ser um carbono primário. Por quê? Porque ele só está ligado a apenas um outro carbono, tá? Se ele estiver ligado, igual nesse exemplo aqui, ó, o carbono 2 aqui, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 outros carbonos diretamente. Então, esse carbono 2 ele é um carbono quaternário, tá? O carbono 3 está ligado a quantos outros carbonos diretamente? 1, 2. Então, ele é um carbono secundário, tá? E assim por diante. Então, isso aqui ocorre devido à quantidade de outros carbonos que um carbono esteja ligado diretamente. Se for ligado a um carbono, né, ele é primário. Se for a 2 carbonos, ele é secundário. Se estiver ligado a 3 carbonos, terciário. E se estiver ligado a 4, quaternário. Beleza? Continuando aqui, a gente tem um exemplo, né? Tem uma cadeia aqui está representado em cores. Os que estão em verde simbolizam os carbonos primários. Os que estão em amarelo, né? Esse laranja claro aqui é o carbono secundário, tá? O que está em rosa é o terciário, porque está ligado a 3. E o que está representado de azul é o carbono quaternário, porque está ligado a 4 outros carbonos. Agora, a gente vai classificar as cadeias carbônicas, né? A gente tem, pessoal, basicamente, 3 tipos de cadeia, tá? As duas principais, ou seja, as que têm em maior número, né? São as cadeias abertas, tá? E as cadeias fechadas. A gente vai aprender a classificar cada uma delas separadamente. Então, vamos classificar primeiro as cadeias abertas aqui, tá? Então, as cadeias abertas, elas podem ser classificadas primeiramente quanto à presença ou ausência de um heteroátomo, né? O que é um heteroátomo? É um estranho, né? É um átomo que não é carbono, que está no meio dos carbonos. Por exemplo, um oxigênio, né? Então, se eu falo que a minha cadeia é homogênea, é porque eu tenho cadeias puramente constituídas de carbono. Se eu falo que a minha cadeia é heterogênea, é porque eu tenho aqui a presença de um estranho, né? O que é um estranho nesse caso? Qualquer átomo que não seja um átomo de carbono, beleza? Se eu tivesse um N aqui, também seria um heteroátomo. Então, esse estranho que eu falei para vocês, ele é chamado de heteroátomo. Continuando aqui, quanto à presença ou ausência de radicais, vocês vão ver que tem cadeia que são retas, né? Elas podem estar em linha reta, ou elas podem descer, seguir de maneira reta e depois descer, né? Parecendo uma escadinha, tá? E podem ser cadeias normais, não tem problema. Agora, se eu tiver aqui um carbono que não seja secundário, ou seja, que não tem um carboninho de um lado e do outro, do carbono que eu estou falando, né? Aí a gente já fala que tem a presença de um radical. Por exemplo, aqui, ó, tá? Então, essa aqui é uma cadeia que não tem carbonos ligados aqui à cadeia principal,
E aqui, a cadeia ramificada é que eu tenho a presença de radicais, geralmente o CH3, igual esse aqui. Continuando, as minhas cadeias abertas ainda podem ser saturadas ou insaturadas. O que é a cadeia saturada? É a cadeia constituída apenas de ligações simples, viu? Já a cadeia insaturada são as cadeias que eu tenho pelo menos uma ligação dupla e ou ligação tripla, né? E ou porque a gente pode ter as duas na mesma cadeia. Se a cadeia for grande, tem espaço para isso, beleza? Então, aqui a gente tem uma cadeia com a presença de uma dupla ligação e aqui de tripla ligação. Então, nesse caso, a minha cadeia é insaturada. Agora, a gente vai falar da classificação das cadeias fechadas, né? Essas cadeias fechadas, elas também são chamadas de alicíclicas, tá? Que são as cadeias, né? Que formam ciclos, né? Que formam um quadrado ou um anel benzeno, né? A gente vai ver essa classificação logo adiante. Então, a primeira que a gente vai ver aqui, né? É a cadeia alicíclica, né? Ou cíclica não aromática, tá? Esse tipo de cadeia, pessoal, elas formam um ciclo fechado, tá vendo? Fechado, né? Mas não formam um anel benzeno, tá? Se não forma esse anel benzeno, né? Logo, não é uma cadeia aromática. Para ser uma cadeia aromática, tem que ser uma cadeia fechada, mas que tenha a presença aí do anel benzeno formado. Beleza? Então, aqui a gente vai ver aqui a classificação dessas cadeias fechadas alicíclicas, né? Tá? Tem aqui também essa classificação quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Se a gente tiver apenas ligações simples, é uma cadeia saturada. Se tiver presença de dupla, né? Como é um ciclo, né? Só pode ter presença de dupla, não vai existir ligação tripla. A gente fala que é uma cadeia insaturada. Continuando aqui, né? Elas podem ser também heterogêneas e homogêneas, beleza? Se for uma cadeia heterogênea, vai ter presença de heteroátomo aqui entre os carbonos, viu? E se for uma cadeia homogênea, né? Aqui tá trocado, ó. Tá? Na hora que eu fui colocar, está trocado. Então, esse exemplo é de cima e esse exemplo é aqui de baixo, tá bom? Então, aqui, ó, a cadeia heterogênea, eu tenho a presença aqui de um oxigênio, do heteroátomo. Já a cadeia homogênea, né, ou homocíclica, eu não tenho presença de heteroátomo. Vou corrigir isso aqui nos slides para mandar para vocês. E as cadeias mistas, né? Cadeia mista é quando eu tenho parte da minha cadeia aberta, sem formação de ciclos, né, fechados, tá? E tenho também a presença desses ciclos fechados, beleza? Então, na cadeia mista, tem a presença dos dois tipos, tem um pedacinho de uma cadeia fechada junto com um pedacinho de uma cadeia aberta. Continuando aqui agora, a gente vai falar das cadeias fechadas aromáticas, né? O que é essa tal dessa cadeia aromática? Eu tenho que ter a presença de um anel aromático, né? O que é esse anel aromático? O anel benzeno, né? O que é esse anel benzeno? Vamos lá. Eu tenho que ter aqui, né, uma ligação entre 6 carbonos, tá? E eu tenho que ter essa oscilação de ligações. Eu tenho que ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples, tá? Então, eu tenho que ter essa alternação de ligações simples e duplas, tá? Sempre uma depois da outra. Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, tá? Esse anel benzeno, ele é representado por esses dois símbolos aqui, tá? Então, se você vê esse símbolo ou esse símbolo, representam o anel benzeno. Se eu tiver a presença desse símbolo, né, do anel benzeno aqui em uma cadeia, eu já sei que eu tenho uma cadeia aromática, né? Tá? Ela pode também ser mista, que é quando eu tenho a presença do anel benzeno juntamente com uma parte de cadeia aberta. No caso aqui do anel benzeno, né, das cadeias fechadas aromáticas,
a gente pode classificar também como polinucleares, quando eu tenho mais de um núcleo aromático, né, na minha cadeia, tá? E essas polinucleares, elas podem ser de dois tipos, né? Podem ser de núcleos isolados, olha só, aqui eu tenho um pedacinho de cadeia aberta e tenho outro aqui, um separado do outro. Quando eles estão juntos, igual essa aqui, né? Aí eu já falo que são polinucleares condensadas, ok? Aqui, pessoal, eu tenho um resumo disso tudo que eu falei para vocês. Então, a cadeia carbônica, ela pode ser aberta ou também chamada de acíclica, tá? Ou ela pode ser fechada, também chamada de cíclica. Então, as cadeias abertas podem ser normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Só isso aqui. As fechadas podem ser de dois tipos. Podem ser as cadeias fechadas que não têm a presença do núcleo aromático, né, que é o anel benzeno, tá? Então, ela pode ser fechada, né, que é chamada também de alicíclica, tá? Pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, viu? E ela pode ser aromática, polinuclear ou mononuclear. Se ela for polinuclear, esses núcleos aromáticos aí, eles podem estar isolados ou juntos, que são as condensadas. Então, aqui também a gente tem outro resumo, tá? Que contempla aqui as cadeias abertas e as fechadas. Então, a gente pode ter cadeia aberta ou cadeia fechada, né? No caso aqui, a gente tem uma fechada que não é aromática. A presença do heteroátomo, né? A ausência de heteroátomo, que caracteriza uma cadeia homogênea, com a presença do heteroátomo, uma cadeia heterogênea. Presença ou ausência do tipo de ligação, né? Que a ligação dupla é uma cadeia insaturada, se for tripla também é insaturada, tá? E quando eu não tenho presença nem de dupla nem de tripla, eu falo que eu tenho uma cadeia saturada. Aqui a gente tem uma cadeia ramificada, certo? Presença aqui do radical, né? Que é um carbono fazendo mais que duas ligações. E aqui eu tenho uma cadeia não ramificada ou normal. E aqui a gente tem a cadeia aromática, né? Que possui o anel benzeno, tá? E aqui a gente tem uma cadeia fechada, mas não aromática, tá? É muita informação, né? Mas é simples de verificar, simples de visualizar, tá? Vocês podem consultar esse material à vontade para responder as questões, viu? E é bom que vocês vão ter isso aí sempre na mão, né? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né? Na verdade, não é nem um exercício, é um exemplo de como que a gente classifica uma cadeia. Então, essa cadeia aqui, ela é aberta ou é fechada? Né? É aberta. Ou acíclica, né? Acíclica quer dizer não fechada. Então, a cadeia aberta é uma cadeia ramificada, porque tem aqui presença de radicais, tá? Esses aqui, né? É uma cadeia insaturada, porque eu tenho presença aqui de duas duplas ligações, né? E é uma cadeia homogênea, porque eu não tenho presença de heteroátomo entre carbonos. Aí você vai falar, professora, mas e essa hidroxila aqui? Ela não está entre carbonos, ela está ligada em apenas um único carbono, então não é heteroátomo. Portanto, a nossa cadeia é homogênea. Aqui tem outro exemplo, né? Vou deixar para vocês fazerem esse exercício aí, né? Continuando aqui, tá? A gente vai falar agora basicamente dos hidrocarbonetos. Tudo que eu falei até agora é química orgânica de um modo geral. Agora a gente vai entrar nos hidrocarbonetos, tranquilo?